Muito boa noite aos nossos amigos e telespectadores da Connect TV, da rede Connect TV espalhada pelo mundo. A Connect TV aí na região oeste da Grande São Paulo, também em São José do Rio Preto, aí no Brasil. Aqui em Portugal, no Algarve, e nos Estados Unidos, temos em Arlington, no Texas, e também no estado da Geórgia, em Atlanta. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso O X da Questão, onde nós tratamos dos principais temas, os mais e também, às vezes, os menos importantes da política brasileira e internacional. Já estamos posicionados com o nosso elenco de hoje, começando lá, sempre para essa extrema-direita radical, Silvio Braunar, diretamente de Massachusetts, Estados Unidos. Não, eu sou extremista, sim, Sou mesmo. Com essa palhaçada aí desse outro lado do canto, você entendeu? Eu tenho que ser extremista mesmo. Mas estamos aqui na nossa querida Milford, com temperatura agradabilíssima, um dia de sol nessa sexta-feira, menos 3 graus Celsius. Mas tá bacana, tá show de bola. Vamos lá para essa primeira edição do ano de 2026 do X da Questão Eudes. Menos 3 tá fresquinho. Aqui tá 7 graus, tá bom hoje aqui no Algarve, tá 7 graus, tá até teve dias mais frios. Falando agora com o Renato Ferreira, Renato que a gente nunca sabe, né? Ele pode estar em Sarapuí, ele pode estar ali na Vila São Francisco, ele pode estar em qualquer lugar desse mundo. Renato Ferreira, pelo que eu pouco conheço já, está na Vila São Francisco, é isso? Olá, seu Eudes. Não, Eudes, você errou hoje. Hoje eu estou em Sarapuí, aqui nessa grande metrópole, né? Sarapuí. Ele tá parecendo o filho do rapaz, Eudes. Ele tá parecendo o filho do rapaz. Então, nunca se sabe onde. Eudes, nós estamos aqui então em Sarapuí, entre Sorocaba e Itapetininga. Um dia super agradável, viu, rapaz? Tá um sol, em torno aí de 25, 26 graus, entendeu? Muito bom. Esta sexta-feira, né, nós estamos aqui, apostos, né, nesse primeiro X da Questão de 2026, esperando aí que todos vocês começaram muito bem, com o pé direito, né, 2026, e para a gente dialogar aqui, nós três hoje, né, você, aí de Portugal, o grande Silvio Braunar, lá dos Estados Unidos, o Jefferson, o nosso técnico, né, o nosso coordenador aí da retaguarda em Barueri. Nós estamos felizes de começar 2026 com muitas notícias, né, mas eu faço coro aqui com o Silvio, realmente indignado por tantas coisas erradas que estão acontecendo. Mas só uma coisa eu destaco, rapidinho, que depois eu posso comentar mais. A direita unida, sim. Nós temos bons candidatos, temos bons políticos, unidas em torno em defender o Brasil. E a esquerda aí unida em defender todos os escândalos, né? E com certeza a gente vai falar hoje aí de cada um desses grandes escândalos que realmente põe o Brasil muito para baixo no cenário internacional. Muito bem, antes de falar dos nossos temas, das pautas aqui escolhidas pela nossa produção, muito rapidamente lembrar que depois de amanhã, dia 18, aqui em Portugal será a primeira volta, né? O primeiro turno, como diz aí no Brasil, aqui chama primeira volta das eleições presidenciais. O couro está comendo. Temos 5 candidatos com possibilidade de passar para o que seria o segundo turno, a segunda volta. Uma competição realmente assim como nunca houve, para que se tenha a noção do que isso significa. Nos 50 anos de redemocratização de Portugal, nunca houve para as presidenciais uma segunda volta. Sempre foi definido em primeiro turno. Porque eram 2 partidos, basicamente, né, os 2 grandes partidos, o PSD, mais a centro-direita, o PS centro-esquerda, que sempre se revezavam. E agora há 5 candidatos com possibilidade. Para presidente, não, o partido ele não é divulgado, né? O candidato não se apresenta, ele não defende um partido. O cargo de presidente é institucional.
mas cada um tem a sua ligação. Então, 5 possibilidades, 2 vão para a segunda volta. Na semana que vem a gente vai ter mais informações de quem levou. Mas para vocês terem ideia, entre o primeiro e o quinto, o máximo que a pesquisa dá são 8 pontos de diferença. As pesquisas que dão mais distância. Muitas delas dão diferença apenas de 2 ou 3 pontos percentuais entre o primeiro e o quinto. A coisa realmente vai ser emocionante. Vai ser o Photochart, é assim que fala? Vai ser o Photochart no domingo, as eleições presidenciais aqui de Portugal. Dito isso, vamos começar pelos temas... Só uma coisa, não, peraí, só para explicar para a nossa audiência, em Portugal temos a presidência e temos também o primeiro-ministro, né? Então, essa é a eleição do presidente. E depois teremos aí a formação do Congresso para se ter a eleição do primeiro-ministro. Não, já há um primeiro-ministro eleito, o Luiz Montenegro, do PSD. Não, sim. É que são duas coisas diferentes, né? São coisas separadas. Perfeito. Separadas. É isso. Muito bem. Senhores, vamos começar com as pautas aí, começando com Alexandre de Moraes determina transferência de Bolsonaro para Papudinha. O ministro do Superior Tribunal Federal definiu o que está sendo considerado mais uma arbitrariedade. Jair Bolsonaro passou por mais uma cirurgia recentemente, demonstra sérios problemas de saúde e ele encaminha o ex-presidente para a penitenciária, dizendo que lá ele será melhor atendido. Eu acho que é uma ação humanitária, né, Silvio Braunar? Acho que Alexandre de Moraes demonstra como ele é humano, como ele está preocupado com os direitos humanos e como ele é imparcial. Você concorda, Silvio Braunar? Não concordo. Essa é a forma, né, deles darem cabo de vez, né, com a vida do ex-presidente, que afinal de contas as condições de saúde do ex-presidente, independente se é o ex-presidente ou de qualquer ser humano que estivesse na situação em que o Bolsonaro está, não seria essa aplicação que se daria mesmo para o maior bandido. E olha que a gente tem bastante aí no Brasil. Aliás, o Brasil, em termos de elite, é praticamente uma quadrilha bem formada já há algum tempo. Então, a decisão dele é mais uma daquelas para ver se dá cabo de vez e parem de falar do Bolsonaro. O que ele só não conta é que o Bolsonaro, de mito, ele passou a ser uma lenda e vai se tornar o Messias da parte da direita, se ele falecer, se ele vier. E é o caminho que está se tomando, porque, afinal de contas, quando você vai para um sistema prisional, a condição de saúde, de tratamento de saúde numa pessoa de mais de 70 anos, que é o caso do Bolsonaro, fica deverasmente mais complicado. O certo seria ele mandar para um hospital e deixar ele preso dentro de um hospital com toda a assistência, mas não é o caso, porque eles querem, de verdade, dar cabo com a vida do Bolsonaro para ser mais uma peça daquelas que não vai poder estar negociando com o tabuleiro dessa política brasileira, viu, Eudes? Lembrando que o ex-presidente também, Fernando Collor de Mello, se encontra em prisão domiciliar e com o argumento de que ele tem apneia e bipolaridade. Então, eu estou só fazendo uma equiparação de tratamento. Um ex-presidente condenado, e aí não vou nem entrar no mérito se é justo, se é injusto, no caso do Collor, preso e que, por causa de ter apneia e ter bipolaridade, vai para casa, tornozeleira eletrônica, e cumpre em casa. E o Bolsonaro, que eu não preciso nem entrar muito no mérito da questão de todas as incongruências da sua condenação sobre um golpe fictício que foi criado, né, uma narrativa criada justamente para levá-lo à cadeia, tem um tratamento muito duro e vai para uma penitenciária agora. Renato, o Alexandre de Moraes, você acha que realmente há uma intenção de que o presidente Bolsonaro seja morto ou morra? Isso não seria uma burrice? Porque eu sempre que vejo até filmes
de aventura históricos falam o seguinte: não mate, porque senão ele vira um mártir, que transformar em mártir um inimigo é a pior das hipóteses para um projeto de poder. Se acontecer uma coisa dessa, não é pior ainda? Ou seja, Alexandre de Moraes vai carregar isso o resto da vida e, muito provavelmente, num futuro breve, vai para a cadeia por causa disso? O Eudes, como você bem disse, e tem a máxima, né, que a esquerda é burra, e ele está confirmando, né, eles assinam embaixo essa burrice, porque o Silvio também salientou, o Bolsonaro, ele despertou um sentimento em todos os brasileiros de patriotismo, isso ficou claro. Então, se o Bolsonaro partir hoje, amanhã ou depois, fica esse sentimento de amor à pátria e que ficou muito bem denominado de bolsonarismo, tá entendendo? Então, tentaram matar fisicamente o Bolsonaro com a facada da esquerda, né? A facada, ali sim, uma facada na democracia, não conseguiu. O Bolsonaro, queira ou não a esquerda, ele é um cara muito forte, porque a facada em si, que essa esquerda, sabe, a gente ouvir de uma pessoa, sabe, que não tem o mínimo de noção, como o Lula falou, até de facada fake, é uma coisa. E eu vi, por exemplo, né, do Wagner Moura também, de outras pessoas, jornalistas, pessoas que se dizem jornalistas de facada fake, é um absurdo total, né, porque você está colocando tantos sistemas, né, de polícia, de corpo de bombeiro, de médicos, vários hospitais, como suspeita de uma coisa que jamais existiria, né? Então, eles tentaram matar o Bolsonaro fisicamente, não conseguiram com a facada, e agora eles tentam de uma forma muito burra, falta muita inteligência realmente, porque o que eles estão fazendo, queira ou não, é aumentar esse sentimento de patriotismo em torno de defesas, né, do conservadorismo do Brasil, de um Estado cada vez menor, entendeu? Liberdade de expressão, e tudo isso nós estamos vendo que o Alexandre está vingando, fazendo vingança, nesse conluio com o executivo do Lula, com parte do legislativo, uma vingança total. Agora eles estão indo, não, mandamos o Bolsonaro para a Papuda. Não é bem a Papuda, é a Papudinha, não é no sistema penitenciário, ali é pela polícia militar, é uma sala maior, entendeu? Então eles se defendem com esse argumento, mas é o lado político que fica. Não? Mandamos o Bolsonaro para a Papuda, ele está na Papuda. É um ato político, infelizmente, nada humano, tá entendendo? Não é humanitário isso aí. Ele, como o Silvio disse, por maior bandido que fosse, deveria ser tratado de forma humana, porque não tem pena de morte oficial no Brasil, né? Então, o Bolsonaro hoje teria que estar realmente dentro de um hospital, com todo atendimento digno a um ser humano, e também na prisão domiciliar. Eles fazem isso, não vão ficar impunes, porque nós confiamos ainda na justiça daqui e principalmente na justiça divina. É um homem que está se mostrando muito forte e, se Deus quiser, a gente espera que ele saia dessa ainda para o bem do Brasil, entendeu, Eudes? Mas é realmente uma atitude que mostra muita burrice, porque ele já é mito, e se virar marcha a essa esquerda, como no mundo todo, ela vai acabar realmente em 2026. É o que eu espero, não como jornalista, não como ativista, não, como uma pessoa que quer o bem do Brasil e de todos os brasileiros. Só uma observação, não, eu levantei, é só uma observação. Você já observou que... uma observação, agora eu vou para o cacuete. Uma observação, você já observou que toda vez que as maracutaias vêm à luz do noticiário, eles sempre fazem uma ação em cima do Bolsonaro? Toda vez que aparece um escambo, toda vez que aparece um escândalo, toda vez que aparece os financiadores da roubalheira, sabe, dos crimes, eles colocam o Bolsonaro na linha para ver se repercute. Mas dessa vez a coisa está muito forte e acredito que essa ação não vai dar o efeito necessário. E vou dizer mais uma coisa, daqui 2, 3 dias o Bolsonaro está fora da Papudinha, vai para casa sim, ele vai para prisão domiciliar,
que não é o mais específico, mas pelo menos ele vai ter um atendimento digno, porque essa coisa aí tá mal cheirosa demais e a gente vai repercutir já já esses assuntos que estão aí na boca do povo e principalmente Eu na não, mídia do convênio, né, que é o mais importante, que até então fechava os olhinhos para qualquer coisa que vinha lá de dentro dessa, né, desse swamp, né, que é chamada aqui nos Estados Unidos do swamp, nesse brejão aí, tá aparecendo muitos, mas muitos fantasmas e vão ser cobrados por isso, viu, Eudes? eu até não quero me furtar, assim, quando fala de tratamento humanitário, de que tem que ter cuidado e tal, eu acho sim que tem que ter tratamento diferente para um criminoso, por exemplo, um P, né, pede, sabe o que eu vou Né? falar, porque não pode Uhum. falar essas coisas no YouTube, ou um estupro, já sabe o que eu estou Né? falando, ou um assassino, essas palavras não pode falar no YouTube, que senão trava. Então, acho que esse tipo de bandido, esse tipo de crime, tem que ter um tratamento mais duro, mais pesado e mais menos humanitário, vamos dizer assim. Ah, mas você defende menos humanidade? Defendo. Para esse tipo de crime, sim. Ah, para outros tipos de crime, acho que o nível de intensidade da aplicação da pena tem que ser diferente. E no caso do Bolsonaro, que muito se pode discutir, a gente vem falando disso há anos, né? Que não tem comprovação de crime nenhum, tem suspeita de que talvez teria trocado mensagem, porque não tem a tal da minuta do golpe, até hoje não apareceu, não tem a minuta do golpe, tem, né? Dizem que, ou seja, é nítido que é uma perseguição, e esse movimento é um movimento político para que daqui a pouco, quando começar as eleições e o Lula volte a ser tratado como merece, que é ex-presidiário, que deveria continuar sendo presidiário, para falar, mas o Bolsonaro também. É disso que se trata. E eu odeio usar essa expressão, é disso que se trata. Vou reformar a frase. Isso é coisa de jornalista idiota. É disso que se trata, é jornalista idiota que está falando. Eu estou tentando não ser idiota. Mas a ideia sempre foi essa, é igualar. Porque fala, mas o Lula é ladrão. Mas também teve escândalo na época do Bolsonaro. Nunca foi provado nada. Mas o Lula foi condenado. O Bolsonaro também foi condenado. O Lula foi preso. Sempre foi essa a ideia de equiparação. E o Renato citou aí a respeito do consórcio, falamos aí muito en passant do Wagner Moura. Eu acho que a contribuição desses artistas para o Brasil se tornar um grande lixo é muito grande. Não que eles não tenham o direito de falar o que está errado, se eles consideram alguma coisa errada, tem que se dizer. Mas é a hipocrisia de os mesmos artistas que criticam alguma coisa que consideram errado do Bolsonaro, simplesmente silenciam do próximo tema que nós vamos falar, ou da roubalheira do INSS dos velhinhos. Eu não vi o Wagner Moura, por exemplo, falando, vamos fazer um filme para tratar deste tema. Bilhões roubados de aposentados no Brasil. Não tem nenhum cineasta falando disso. Curioso, né? E acho que seria um tema muito importante de ser abordado, talvez mais importante do que o agente secreto ou qualquer outra coisa desse tipo. Tem muito mais gente que morreu por causa da roubalheira do INSS do que morreu na ditadura militar, que eu chamo, sim, de ditadura militar. Passado isso, vamos para o próximo tema. Fundos ligados a cunhado de Vorcaro compraram parte de negócio de familiares do Toffoli. Rapaz, dá para chafurdar mais na lama do que o nosso STF está chafurdando, Renato Ferreira? Tem fundo do poço ou quando bate no fundo do poço da moralidade, o STF pega uma pá e cava um pouquinho mais? Não, Eudes, não tem mais como se afundar, não. Eu acho que o STF, infelizmente, né, que é o Supremo Tribunal Federal do Brasil, a Suprema Corte de Justiça do país, ela, para ver o fundo do poço, tem que olhar para cima, entendeu? Já está bem para baixo do fundo do poço, realmente.
é lamentável ao ponto que chegamos, nesse caso aí do Banco Master, isso aí realmente ultrapassou todos os limites, né, todas as linhas vermelhas do bom senso e da justiça, porque a gente sabe de todos os envolvimentos de tubarões da República, né, envolvido aí com esse caso, tanto é que o Toffoli, né, esse ministro aí que não sei como chegou a gente sabe, né, por que que foi nomeado, sem capacidade nenhuma jurídica, sabe, sem conhecimento. Então, ele chamou para si a investigação, tacou sigilo, e depois que liberou, agora vocês estão vendo, liberou, a Polícia Federal fez a operação de apreensão, aí ele queria que tudo aquilo fosse levado para o STF. Olha, ô Silvio, que absurdo, né? Polícia Federal, olha, o STF nem espaço tem para colocar tudo que foi apreendido. Agora, aí ele falou, então, a Procuradoria-Geral, que para mim, hoje no Brasil, nós não temos Procurador-Geral, nós temos Perseguidor-Geral da República. É diferente. E aí agora não, a Polícia Federal é que pode periciar os objetos, né, os valores apreendidos, mas com 4 peritos que ele nomeou, que ele escolheu. Me lembro até uma piadinha que eu lembrava de criança lá em Minas, que tinha os coronéis, que falavam que a filha dele não podia casar com tal, não podia casar com tal, fulano. Não, aí um chegou e falou, não, minha filha, você pode casar com quem você quiser, mas desde que seja com a filha do coronel Joaquim, tá entendendo? Então, tá um absurdo, e a gente vê o silêncio do Executivo, a Polícia Federal agora realmente sendo usada aí, né, pelo STF de uma maneira escancarada, lamentável, ao ponto que chegamos, né, nesse caso do Master, e aí tem toda a ligação também lá com a CPMI do INSS, porque grande parte, você lembra que a CPMI do INSS vai voltar agora, nos próximos meses, aí, próximos dias, vai voltar, e nós nem chegamos nos consignados. E grande parte dos consignados, realmente lá com o Banco Master, tá entendendo? Então, por isso, gente, eu falei no início, a esquerda no Brasil está unida em torno do nome do Lula, mas unida em torno para defender os escândalos, porque isso vai estourar, o Haddad mesmo, até o Haddad já falou, olha, pode ser o maior escândalo da República. E aí, para amaciar um pouco, nós temos que levar em conta aí a presunção da inocência, né, as provas, mas ele está sabendo que o negócio é muito sério, lamentavelmente envolvendo aí ministros da Suprema Corte do Brasil. Lamentável o ponto que chegou a justiça brasileira em mais um governo do Lula, né, em mais um governo do PT. Lamentável sobre todos os aspectos. Não esquecendo do contrato de 129 milhões da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master. É assim, ó, para além dos conflitos institucionais, ou dos crimes institucionais, ou do desrespeito à Constituição, à legislação, mas assim, só pelo item moral. Você imagina se um assaltante de banco, ele assalta o banco, e aí depois ele é que vai julgar se ele mesmo assaltou o banco. E aí ele manda a polícia juntar as provas e trazer para ele guardar. É exatamente isso que está acontecendo. Exatamente isso. Há indícios claríssimos, indícios absolutamente assim, grandes de envolvimento criminoso de Alexandre de Moraes e de Dias Toffoli, no mínimo, esses dois. E mesmo assim, eles puxam para si as decisões, blindam, impõem sigilo, voam de jatinho com advogados dos acusados e está tudo certo, e está todo mundo com ar de moralidade, com ar de normalidade, e mesmo quem está se demonstrando indignado, você vê que há um incômodo, porque fica uma coisa assim, se a gente bater demais no STF e no governo, a gente dá razão para o Bolsonaro, que falava contra o STF lá enquanto era presidente. Então, é uma coisa assim, bom, como eu não quero dar razão para o Bolsonaro, porque ele é meu inimigo principal,
eu vou ficar só de leve, ou a maior parte das tempo, passando um pano para esses criminosos que estão no comando, e eu falo aqui criminosos que estão no comando da justiça brasileira, porque esses são os indícios claros. O problema é que eles mesmos que vão julgar. Diga, Renato. Antes de você passar para o Silvio, eu queria uma palhinha, porque eu também não fui direto à sua pergunta sobre o caso aí do cunhado do Vocaro, que negócio. Estão envolvendo realmente aí nomes de pastores de igrejas, e todos sabem, eu acho que a maioria aqui dos nossos queridos telespectadores, eu sou cristão evangélico, entendeu? E para mim não me assusta nada isso aí não, é bom que esteja, que venha a público nomes de qualquer instituição, seja ela do legislativo, do judiciário, instituições religiosas, independente de denominações, se estiver envolvido, tem que pagar. Agora chegou a hora, realmente, em 2026, dos brasileiros conservadores, dos brasileiros de bem, que quer o bem desse país, passar a limpo. E se tiver nome de pastores de igreja lá do Amazonas, Assembleia de Deus, seja lá o que for, que passe a limpo este país. Não é que a igreja vai sofrer, como eu já vi, nada disso. Que os criminosos, sejam eles líderes de quaisquer instituição, que eles sejam realmente punidos, que venha a público, que perca mandato, entendeu? E que vá para a prisão. A coisa o buraco é muito mais embaixo. Silvio Brauna, dá para imaginar algo semelhante aí na terra do tio Sam, um ministro da Suprema Corte sendo investigado por algum crime e ele investigar ele mesmo, independente se é democrata ou republicano? Não. Aqui não tem a menor possibilidade. Tanto é que eu diria que é o único país realmente com essa ideologia de democracia, mas aqui eu sempre repito, Estados Unidos é uma república constitucionalista, por isso que não há a menor possibilidade de você ter um engajamento, seja ele da parte da elite milionária, e você sabe que aqui nos Estados Unidos a maior parte dos milionários vivem aqui, né, no mundo todo vivem aqui, eles não têm esse poder, por mais que tentem, né, corromper, não há essa possibilidade. Que a primeira coisa que se tem num ministro da Suprema Corte, aqui é chamado de Justice, é aquela sabatina que a gente vê aí no Brasil, né, que é aquela coisa meio modelada, que já está tudo acionado. Não, aqui o Congresso, quando eles têm uma indicação por parte do presidente, Congresso, ele faz os trabalhos básicos de cavucar até onde puder para poder encontrar alguma coisa que desabone essa personalidade que vai ficar no comando das diretrizes, né, da Constituição americana, que é a mais velha do mundo, né, e está lá. É a mesma coisa escrita há mais de 200 anos. Aliás, Estados Unidos agora vai completar 250 anos, e eu tenho muito orgulho de estar aqui nessa nação com esse tipo de política, apesar que a palhaçada da esquerdalha, dos globalistas, é em todo canto. E aqui nos Estados Unidos também eles não deixam de estar presentes também, enchendo o saco da população do dia a dia. Né? A gente tem essas situações. Só voltando no caso do Brasil, não há a menor possibilidade aqui, mas no Brasil a coisa já é desde outras datas. Né? Eu não queria isentar tanto a parte da esquerda, o próprio partido desse desgovernante que está no Brasil, eu também me recuso a falar o nome desse partido, que essa aí é a pior desgraça que a gente... O Figueiredo falou lá atrás, olha, vocês têm certeza que vocês querem isso? Vocês vão se arrepender. E aí tá, né? Depois de... Quantos anos? Nós estamos falando de 85, 40 anos, é isso? 85, 60 anos. 85. 41 anos. Não, 40, né? 41 anos. 41 anos. 85. Ele fez a célebre frase do João Batista de Figueiredo. Vocês têm certeza, né, absolutamente disso? Pois muito bem. Eu não queria isentar tanto o partido, porque eu acho que a elite, ou seja, ela política, seja ela a rica, a patronal, toda ela também tem um caráter muito fraco.
Eles têm uma carência de caráter muito fraca. Está todo mundo envolvido. O que nós temos no Brasil hoje não é mais instituição, ou seja, de justiça, de execução, de legislação. Hoje o que nós temos é um amontoado de gente envolvida até os últimos fios do cabelo, se a gente pode dizer assim, em termos de vantagens para si e para os seus. É esse o grande lance que a gente tem no Brasil. E, diferentemente do Renato, eu até torço, né, porque eu sou também um crente em Deus, né, eu sou um temente a Deus, né, eu não vejo a menor possibilidade de que isso vá dar em alguma coisa em termos de justiça. O sistema ele vai se rearranjar, ele vai se contorcer e ele só vai expurgar os menores, só os pequenos. Só esses vão poder ir gastar um tempinho na cadeia e depois de um tempinho, como na Lava Jato, depois de um tempinho eles vão liberar de novo esse pessoal. Não tenho a menor esperança nesse sentido. Tá? A única coisa que eu peço é que Deus dê um aviso gigantesco, né? Dê um sinal gigantesco para que realmente aconteça alguma coisa nesse sentido em termos de justiça dos homens, ao qual nos ensinaram lá atrás. A Bíblia mesmo diz, não se acredita na palavra do homem jamais. Eu queria só até fazer um paralelo aqui, que é um alerta para as autoridades de Portugal. Nosso programa é visto aqui também em Portugal, né? O X a Questão é exibido no Brasil, nos Estados Unidos e aqui em Portugal pela Connect TV Algarve, e fazer um alerta. A imprensa portuguesa, não sei se por desinteresse ideológico ou se porque o Brasil é menos relevante do que o Brasil acha que não noticia, não toca nesse assunto desses escândalos ou quase nada a respeito do Banco Master ou desses crimes ou suspeita de crimes envolvendo a Suprema Corte Brasileira. Mas está ficando muito feio para a imagem de Portugal, muito feio para a imagem de Portugal perante os brasileiros. Porque há muitas informações, há muitas notícias que Portugal está sendo utilizado como plataforma de aterrissagem de dinheiro de corrupção gerado no Brasil. Toda hora a gente vê, fulano de tal está levando lá para a escola que ele tem de direito lá em Portugal, Gilmar Mendes. Fulano de tal tem um dinheiro que ele levou para empresas lá em Portugal, o Lulinha. Então, assim, eu não vejo, eu moro aqui e eu não vejo Portugal com esse tipo de escândalo. Não há esse tipo, nessa proporção. Você ouve uma coisa aqui, outra lá, mas num nível tão pequeno que faz parecer, para um brasileiro acostumado a grandes escândalos de corrupção, parece que estão batendo carteira aqui, as coisas que a gente ouve, de tão pequeno que são. Em compensação, Portugal está sendo o tempo todo utilizado como plataforma de captação de dinheiro de corrupção. As autoridades portuguesas vão deixar isso? Essa é a nova imagem que Portugal quer para si, como o cofrinho de bandidinhos safados brasileiros? Eu imagino que não. Talvez seja muito mais por falta de atenção, e aí vale a pena que o governo português, a polícia portuguesa, as autoridades investiguem, sim, essa chegada de capital que vem para Portugal de formas estranhas, ligadas a suspeitas de corrupção no Brasil. Eu acho que faz parte de um governo. É lógico que todo dinheiro, a gente ouve, né? Todo dinheiro é bem-vindo para investimentos no país, mas não é todo dinheiro, não. Se o dinheiro for de corrupção, de crime, de tráfico de drogas, de seja lá o que for, de tráfico humano, quer dizer, esse dinheiro é bem-vindo, tenho certeza que a população e o português médio e as autoridades não corroboram, não colaboram com isso. Vale a pena ficar atento. E mais um puxão de orelha também para a imprensa portuguesa, que muitas vezes ignora esta parte que diz diretamente sobre a imagem de Portugal, que não é essa a imagem, mas se a continuar nesse ritmo,
pode vir a ser um novo paraíso fiscal de dinheiro de corrupção. Espero que não. Silvio. Não, já tem um histórico disso. Está todo mundo esquecendo que na época do segundo governo e dessa desgovernança do Brasil, nós já tivemos os escândalos lá de Angola, junto com Portugal, aonde era se transferido. Portugal já era praticamente o hub de recebimento desse dinheiro aí do crime organizado. À época, a gente não tinha a participação da nossa elite bancária, vamos dizer assim, do Brasil. Mas, de certa forma, até tínhamos. A gente só não tinha internet na época, né, Eudes? É verdade. Ou em menor escala. Vamos lá, vamos para o próximo tema. Tarcísio de Freitas reforça apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Muito tem se falado a respeito desta tensão ou desta falta de sinergia, ou esse apoio constrangido que o Tarcísio tem dado publicamente ao Flávio Bolsonaro, e parece que, de alguma seja por adesão voluntária ou por pressão política, o Tarcisão está mostrando um pouco mais as garras. No final das contas, é o que nós teremos. Flávio Bolsonaro é o candidato que representa a direita bolsonarista, e todas as pesquisas mostram que ele tem subido e que, se tiver o apoio incondicional e real do Caiado, do Ratinho Júnior, do próprio Tarcísio, ele pode virar a mesa e concorrer de igual para igual com o sistemão montado por Lula e sua quadrilha, pode dizer ainda? Silvio Braunar. Não, é quadrilha mesmo. Eu só colocaria que não é só a desgovernança, né? O Nine, né? Vamos colocar assim. Eu estou incluindo aí também os cacicão de partido político. Eles não queriam, eles não querem nenhum Bolsonaro. Eles querem só os louros da população bolsonarista ou da população de direita. Eles não tem como. Eles estão tentando o máximo possível. Afinal de contas, agora que a coisa se misturou, a gente está tendo até a bipolaridade da imprensa e da Polícia Federal. Né? Nesse caso do Banco Master, onde está todo mundo envolvido. Está todo mundo envolvido. E tem uma música, né, que fala, está tudo dominado, né? Está tudo dominado. Então, essa bipolaridade aí tá afetando demais. E o Tarcísio nunca me enganou. Ele pode ser, e ele vem com esse papo de gestor. Eu me lembro do Dória, né, do calça apertada. Pelo amor de Deus, esse negócio de gestor. E a mulher dele vem com o negócio de gestor. O Tarcísio nunca me enganou. O Tarcísio é da época da Dilma. Ele pode ser um bom administrador na parte de execução. Mas isso é uma coisa que, no Brasil, se você procurar, você vai encontrar mais. Aqui nos Estados Unidos é o que a gente mais vê. É obra sendo executada todos os dias. A gente tem obra executada. Então, se ele vai com essa questão da parte de execução de obras, olha, no Brasil a gente tem um monte de gente. O que a gente precisa é de um cara que administre a nação, que tenha a condição e o condão político para poder negociar com essa bandidagem, para poder serenar um pouco. Porque, afinal de contas, a nossa democracia, como o desgovernante diz, é muito relativa. Né? Então, dentro desse sistema, desse simbionde que é o Brasil, o Tarcísio seria o nome que esse centrão adoraria, junto com a conversão, mais ou menos, à esquerda, porque aí seria a volta das tesouras, né? Da relação do partido mais esquerda, que no caso é o PT, com o pessoal do centro, que na realidade não é de centro, eles são tudo ali pela grana, eles não se importam se tem direita, se tem esquerda, se tem Bolsonaro, eles querem estar no meio do sistema para continuar fazendo o que eles estão fazendo atualmente. Mas, como diz o ditado, né, e a história diz, né, quando você deixa de ter o organizacional dentro de casa, a coisa descamba, todo mundo quer comer, todo mundo quer roubar, todo mundo quer ter o poder de tudo, e aí acaba que ninguém consegue fazer absolutamente nada. É o mesmo fato de querer comer a picanha, mas com a vaca viva. Está todo mundo comendo a vaca ao mesmo tempo, e isso tem tudo para dar errado. Então, no caso do Tarcísio, ele vai ter que se contentar em
abraçar um Bolsonaro para poder estar dentro do poder também, junto com o sistema. Primeiro que ninguém é da direita, ninguém é da esquerda, todos querem estar dentro do esquema. Estando dentro do esquema, Dentro do esquema. eles estão felizes. Mas, ô, Renato, deixa eu perguntar uma coisa para você. O Tarcísio, as frases dele aqui, para mim, o Flávio é um grande nome, já falei que ele é meu candidato, mas a gente não ouve, por exemplo, estou afirmando aqui, eu não sairei candidato à presidência. Uma coisa, podem me cobrar, eu não sou candidato. Ou seja, para mim ele continua ali e aí a gente pode gostar ou não gostar. O mentor intelectual desse projeto é o Kassab. E o Kassab é campeão de articulação. O Kassab vai deixar o Tarcísio em cima do muro até não poder mais. Assim, se puder trocar o nome do Flávio pelo do Tarcísio, faltando uma semana para as eleições, se a legislação permitir, ele vai manter o Tarcísio se equilibrando nisso. O problema é que o Tarcísio tem que ficar mais atento, né, porque parece que está se formando aí, se não me engano, se eu estiver errado, me corrijam, uma dupla que seria Haddad e Tebet para concorrer ao governo de São Paulo. É isso? É Haddad e Tebet ou é Boulos e Tebet? Não me lembro agora. Acho que é Haddad. Acho que é Haddad e Tebet. É isso, Renato? Meu Deus do céu. Se a produção puder confirmar... Deixa eu só antes de passar assim. Bom, independente de quem seja essa dupla, é uma dupla... a produção já coloca que é isso, Haddad e Tebet. Então, é uma dupla que a gente imagina tem alguma força, risível, uma dupla risível, mas o Tarcísio tem que tomar cuidado para não ficar de olho onde ele não vai poder chegar agora e acabar perdendo o que ele tem. Nesse momento, ele é disparado no governo do estado de São Paulo. Mas se ele continuar claudicando e os bolsonaristas se revoltarem aí, se ele tem 60%, pelo menos 30% é desse bolsonarismo mais enraizado. O Tarcísio ainda não me mostra a convicção que deveria para ser leal ao grupo que o transformou num grande nome para o futuro, quem sabe para a próxima eleição ou para outra, seguramente, se trilhar o caminho da lealdade, pode ser o presidente do Brasil. Renato. Wildes, é por isso que eu gosto, né? Eu adoro o X da questão, que eu vou mais uma vez aqui divergir até do nosso grande amigo Silvio Braunar. Porque é o seguinte, na política ou nos regimes, sempre alguns esquemas, até ditaduras, demoram um pouco menos, um pouco mais, mas elas têm prazo de validade. Elas caem, sendo pela força do povo, como nós já vimos aí no Catar, né, lá na Tunísia, se eu não me engano. No Irã também. Ou dependendo de forças estrangeiras de países onde o nosso amigo Silvio está morando já há muitos anos, é o Galante. De pessoas que realmente, mesmo de fora, não suportam mais ver um governo descambando, um governo se vendendo para outros regimes contrários aos dos Estados Unidos, e essas forças vão interferir. E eu tenho claro para mim que eles vão interferir nas eleições de 2026 aqui no Brasil. A esquerda mesmo já está externando, já está verbalizando isso. Medo de interferência do Trump aqui nas eleições. Soberania. Você está entendendo? Soberania. Agora, a soberania é do povo, não da elite. O Lula agora ficou aí em cima do muro, até do lado do Maduro. Vem a ONU também, até o Tribunal de Haia, questionando e criminalizando o Trump. Gente, teve uma pessoa que disse, eu não lembro agora no momento qual, mas o Trump deveria receber uma medalha. Sim, ele prendeu o Maduro. Quem era o Maduro, gente? Basta ver milhões de venezuelanos
fugindo do país, fugindo, para tentar sobreviver de forma indigna em outro país, como nós vemos no Brasil, e a Colômbia está ali mais perto, tem uma fronteira maior, é o país que mais recebe pobres da Venezuela. O Trump veio aqui e arrancou, em poucos segundos, com 20 homens, até alguns falam, será que é 20, como é que fala? 20, não homem, fugiu agora a memória, gente. Pegou o cara, pegou ele e a mulher dele, que está lá agora sendo julgado, estão agora lá sendo julgados nos Estados Unidos. Então, por influência, eu acho que o povo brasileiro ainda é um povo, o povo conservador é muito forte ainda, é diferente ainda do que chegou. Nós temos que lutar para não chegar na Venezuela, porque vocês veem que os mesmos métodos do Chaves e do Maduro estão sendo tomados aqui. Isso é sério. Mas é por isso que eu acredito, primeiro, numa virada em números de direitistas no Congresso Nacional. E aí começa a mudar a figura. Tá entendendo? Vamos ter 2 bolsonaristas ministros no TSE. Ah, Renato, mas você criticava lá atrás, agora... Não, eu acredito que se eles puderem mudar algo, será bom. Se tivermos mais senadores da direita, bolsonaristas ou não, no Senado, melhor para que encaminhe impeachment desses caras que não são ministros. São políticos ditadores travestidos de ministros. Aí eu acredito na mudança, eu começo a acreditar na mudança. Sobre o caso do Tarcísio, o Tarcísio pode não ter falado tão explicitamente, mas nessa matéria mesmo que nós estamos analisando, está lá, Brasília, não. E na política, para mim, que eu acompanho já há mais de 45 anos, o cara não pode jogar de cara, todas as fichas. Dá um tiro para espantar rolinhas. Tá entendendo? Não pode. O Bolsonaro foi de uma inteligência incrível ao lançar naquele momento o nome do Flávio. Se ele não tivesse lançado, aí que já nem falávamos mais no Bolsonaro. Ele já estaria engolido por esse centrão, criticado por nós agora. Mas, gente, quem não está contra nós, está por nós. É a minha análise de Fabianinho aí coroado, sabe? Quem não está, eu não posso dar aqui aplauso para um Zé Dirceu, para Palocci, para Suplicy, esses não. Marina, Haddad, Zé que Dirceu venham vai esses voltar a candidatos ser em São deputado Paulo. federal. É? Zé Esses Dirceu caras voltará não... a ser deputado federal. Sim, ele voltará a ser candidato a deputado e voltará e vai ser eleito, porque foi o outro descondenado. Mas em São Paulo, eu não temo aí, mesmo sem com o Tarcísio, nem lá nem cá, eu não temo que ele vá perder para o Haddad, para o poste Haddad. Marina está falando que vem agora, talvez fazer a dobradinha. A Tebet, gente, a Tebet não ganha para vereador na cidade dela, em Campo Grande. Sabe? Quer vir para São Paulo para ver se continua na mídia, porque ela é uma traidora. Se vir para São Paulo, é que ela vai se enterrar mesmo, tá entendendo? Politicamente, eu não acho pouco... Não entendi. Ela, se vier como vice do Haddad, ela vira um Alckmin, assim. Vira um Alckmin da vida. Aí na última análise... Na última análise, aí eles vão querer pôr o Alckmin. Já tem pesquisas internas que o Alckmin é o mais forte para enfrentar o Tarcísio aqui, tá entendendo? Mas o Alckmin não ganha mais nada. Importante o que você falou. Tá errada a nossa informação. Não é Haddad e Tebet. Você falou, me lembrou. É Alckmin e Tebet. Essa é a dobrada que eles apostam. Alckmin e Tebet. Que bom que a gente está tendo tempo de corrigir isso durante. O que eu vi é uma dobrada Alckmin e Tebet, não Haddad e Tebet. E aí, só para vocês terem ideia, aí vocês vão ver, e o Alckmin vai cair a bigorna da realidade na cabeça dele. Um ex-governador que era idolatrado, as pessoas amavam o Alckmin. Eu votei no Alckmin muitas vezes. Talvez não vá nem para o segundo turno. Alckmin e Tebet talvez não passe nem para o segundo turno. Fui enganado muito tempo por ele e pelo Elísio.
Nossa, fui enganado pelos dois, muito tempo. Entendeu? Então A produção aqui, está colocando talvez assim, aqui, a quem... produção está colocando aqui, teve Haddad e Tebet, sim, não? Sim, pode ter tido. O que eu estou falando que o que eu vi que seria Alckmin e Tebet, para mim é assim, o fim da picada. Mas só finalizando, Renato, que nós temos mais um tema para falar muito rapidamente. Não, não, é só isso. Eu acho que é só resumindo a minha ideia. O Bolsonaro foi muito feliz em ter lançado o filho dele, o Flávio. Flávio Claro. não tem, não está somente com esses números aí, que as pesquisas financiadas até o dinheiro sujo aí. Não, ele está realmente muito bem, porque ele é a cara, o coração, a alma do Bolsonaro e do bolsonarismo, tá entendendo? E outra coisa, gente, a gente só vê quanto tempo só falam no Bolsonaro. Só falam no Bolsonaro. Se a É, direita não fala, a esquerda fala a todo momento do Bolsonaro. Até o nosso grande ator aí baiano, né, ao receber um Globo de Ouro, ele tem que falar do Bolsonaro. Quer dizer, ele se apequena como ator. Só falam do Bolsonaro. Isso está sendo transferido tudo para o Flávio, porque é um cara que não vai, como não achou nada de corrupção, de crime no Bolsonaro, não tem também contra o Flávio Bolsonaro. E vocês vão ver aí a eleição em 2026. o Wagner Moura, para mim, é Se grande tiver. várias vezes. É um grande ator, é um grande hipócrita, é um grande idiota, e eu consigo falar que ele é grande em mais algumas coisas aqui. Mas não vamos entrar nesse tema. Ele é muito grande, grande diversas vezes. Para finalizar o tema, Estados Unidos deslocam porta-aviões ao Oriente Médio em meio a tensões no Irã. Aquele super porta-aviões que estava fazendo uma pressão direta ali na costa da Venezuela se desloca lá para o Oriente Médio com promessas de Donald Trump de intervir caso o Irã continue matando militantes que estão sendo executados e com promessas de que seriam enforcados de acordo com as leis iranianas e tal. Trump faz uma pressão gigante e eu não duvido de muito em breve nós vermos coisas do tipo, não, soberania iraniana. Ah, mas morreram 5 mil pessoas enforcadas. Não, mas os iranianos é que tem que resolver isso. Eu não duvido da gente ver nem na mídia americana ou manifestações em Nova York onde não haja iranianos e haja só americanos em defesa do Irã, como a gente viu no caso da Venezuela. Silvio Brown, vou começar por você. Não, vou começar pelo Renato. Renatão, tem que ser muito rápido essa análise. Essa pressão americana com o Donald Trump ligado no que está acontecendo no mundo e jogando xadrez global, surte algum efeito? O regime vai diminuir ou a coisa escala para alguma coisa similar ao que aconteceu na Venezuela? Ô, Eudes, só uma dúvida minha, talvez o Silvio possa esclarecer. Eu acho que não é o mesmo avião que estava aqui no Caribe, né? É um Não, outro não, porta. é, É o mesmo? o Gerald Ford, ele saiu. Não, não, não é. Não, não é, não. Não é o Eu não Gerald tenho o Ford. nome agora, mas eu acho que é o Nimitz. Mas também é Exato. gigantão, tá? É Não é o Abraham Gerald gigantão. Ford. Lincoln. Então, Eudes, USS Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, exato. Abraham Lincoln era a Exatamente. classe Ô, Eudes, Nimitz. então, só para. É bem rapidinho, ô, Eudes, é o seguinte: a pressão ela faz sentido. Tanto o Trump como o Rubio, eles estão falando que eles vão realmente salvar o povo iraniano, porque é um absurdo o que nós estamos vendo lá, é um absurdo. Como é um absurdo o silêncio do governo Lula, né? Porque ele fica em cima do muro, esperando até que o mundo inteiro deu as manifestações a favor do povo iraniano contra o ditador lá, né? E o regime islâmico. E só depois que o Lula soltou aquela notinha, né? Via Itamaraty, entendendo? Ainda defendendo soberania. Esse negócio, soberania pegou, eu acho que o Lula nem sabe, na verdade, o que é soberania, mas eu confio, inclusive, na força do povo iraniano e na força também dos países democráticos e o Irã. Inclusive, eu ouvi outro dia, essa semana, depoimento de duas iranianas que moram no Brasil, elas criticando, lógico, de uma maneira muito sutil, o silêncio do governo Lula, dizendo que o governo Lula está errado e elas esperam realmente na mudança do regime e que o país lá volte a ser um país democrático, conforme o Irã sempre foi, né, conforme a democracia do Irã, mas um país livre, entendeu?
Eu reforço, para quem não teve a oportunidade de assistir, entrevistei essa semana o presidente de uma associação de venezuelanos aqui de Portugal e esclarece muito a respeito deste tema. Porque mesmo a crítica feita à distância, então quer dizer que se a pessoa está fora, as iranianas estão fora do país dela, elas criticam abertamente? Não. Por quê? Um regime neste nível de Venezuela e Irã monitora externamente declarações e pune os familiares que ficaram no país. A Então, o China medo também. se A estende China para também além faz a mesma coisa. fronteiras. É. Então, Uhum. o medo pune, o medo se estende para além fronteiras através de possíveis punições a familiares, até amigos, coisas, negócios, qualquer coisa que a pessoa ainda tenha de relação de laço com o país de origem. Silvio Braunar, o xerifão Donald Trump segue essa linha, apesar das muitas críticas avassaladoras Nossa. que a imprensa mundial, que o Hulk, até o Hulk falou que ele, né? Até o Hulk se declarou lá no Globo de Ouro que o Trump é isso, é aquilo, aquele outro. Quer dizer, o Trump está preocupado com a opinião alheia ou segue como xerife do mundo? Mas ele continua como xerife do mundo. E é interessante, né? O pessoal de Hollywood não muda, né, bicho? A verba tá acabando lá, né? A Google, por exemplo, né, com a nova lei que vai ter na Califórnia agora de taxação dos milionários. Eles têm essa mania de taxação dos milionários. A Google agora foi para a Flórida, foi lá para a terra do Suns. Se você tem uma ideia. Não, o Laranjão ele não está nem aí. Ele não diria, né, ele não falaria em público, mas ele está andando, se é que vocês me entendem, para a opinião da mídia e do pessoal de Hollywood, você entendeu? Aliás, o efeito, eu sou fã dele, sou muito fã. Com um movimento só sobre a Groenlândia, ele fez com que toda a OTAN, inclusive o pequeno Macron, né, se Exatamente. reunisse para colocar a maior força militar ali entre a Groenlândia e a Europa, no Mar do Norte e do Atlântico. Olha só que interessante. Só com um movimento de palavras, ele fez a galera se juntar e colocar a maior defesa militar naquela parte lá que ele tem observado sobre a Groenlândia. Mas ele não desistiu ainda não, ele ainda quer fazer negócios lá com a Dinamarca. Na realidade, ele quer fazer negócio direto com o pessoal da Groenlândia, pagando aí 100 mil dólares para cada groenlandense. Eu acho que eles têm uma população de 66 mil, lá os 67, e dando a naturalização americana direta para todos eles. Né? Você entendeu como é que tá? E o pessoal do Canadá, o Canadá não quer, mas um estado do Canadá, ele quer se tornar americano. Também é outra coisa lá que tá. O Laranjão ele não tá prosa. E sobre o Irã, ele tinha mandado, né, a cavalaria lá, só que ele abortou, estava no meio do caminho para fazer. Obviamente que eles não iam soltar bomba em lugares, em cima das pessoas, que o problema do Irã ele é muito mais profundo do que só esse negócio da teocracia islamista, né? Teherã está afundando 30 centímetros por ano, você entendeu? Eles acabaram com a infraestrutura de água, eles não têm água, o pessoal está morrendo por água. Você entendeu? É morrendo de sede, não tem como fazer comida. Aí tem os ataques, as tempestades de sal, é extremamente tóxico. Então a população está morrendo. E a inflação, parece que eu já vi isso no Brasil também, né? 50% e só crescendo. O dinheiro perdeu valor numa proporção gigantesca. A inflação é 50%, porém, você compararia há 10 anos atrás uma coisa em termos de dólar que era 170, o dinheiro lá do Irã, que eu não sei. Hoje, o mesmo dólar que você comprava a 170 alguma coisa iraniano, você não compra por menos de 1,5 milhão, só para você ter ideia. Nos números, a inflação é 50, mas em termos de economia, totalmente quebrada, e obviamente que a população está tendo aí esse problema. E obviamente que essa teocracia ela já acabou, já caiu, e com o suporte do Laranjão, o negócio é resolução. Já falaram lá para o Khomeini dar um perdido e ir para a Rússia. Né? Falou, ó, arruma um lugarzinho aí, senão a gente vai ter que tomar uma atitude. Enquanto isso, o sistemão estava
matando, dizem, em números de 2.000, outros dizem 20.000. Eu diria que até mais, porque o pessoal não tem dó, eles estão atirando a esmo. Eles atiram no meio da rua contra qualquer protestante. A gente tem alguns vídeos, né, que conseguem vazar a Starlink, né, que eles conseguiram fazer um jamming, né, que é tirar a concentração da Starlink, né, para as transmissões, e mesmo assim continuam conseguindo mandar imagens, e a gente vê que a coisa é terrível. Queimando tudo. Todas as mesquitas de Teherã estão tudo queimando mesmo, estátuas todas derrubadas, e o povo perdeu medo. Eles preferem morrer do que se manter nessa ideologia, nesse sistema de teocracia islamista, comunista, que é o que tem. Aliás, uma coisa para lembrar a população que não sabe, os iranianos eles não são árabes, eles são persas, você entendeu? Eles não têm essa ideologia islâmica dos teocratas islamistas, esses ayatolás, eles são todos árabes, eles não são persas. Então, é uma invasão de uma religião, vamos colocar assim, num povo imposta para esse povo. E aí parece que o basta foi dado, e o Laranjão está disposto a ajudar de verdade, viu, Eudes? O Silvio Braunar, com toda razão, se esticou, se estendeu nesses comentários, daria um programa inteiro só isso, mas o X da questão é isso, nós tentamos falar pelo menos um pouco dos temas mais importantes. Silvio Braunar, agora nós temos 10 segundos para as considerações finais e o tchau. Não, eu agradeço demais, é o primeiro do ano, né? Tenhamos muito X da questão, mas eu vou continuar com a premissa de que eu torço muito para que o Renato esteja certo. Mas que eu acho que ele é um Fabianinho. Não sei. Acredito que não teremos eleição, viu, Renato? Renato Ferreira, você só tem 8 segundos, porque o Silvio usou 12. Ô, Eudes, eu não esqueço do primeiro programa que nós fizemos após a eleição do Trump. Você disse o seguinte, Eudes, que o mundo não seria mais igual, seria tudo diferente. Tá entendendo? E nós estamos vendo a prova disso, entendeu? Agora, nesses ofícios que ele fez lá, tirando os Estados Unidos de todos os organismos da ONU, tá entendendo? Então, essas organizações aí que foram tomadas pela esquerda, agora sem os Estados Unidos, elas não são nada, já não eram nada e agora não são nada mesmo. Até a próxima, abraço a todos. Um abraço para vocês, eu não vou usar mais meu tempo porque eu não tenho. Tchau, até semana que vem. Valeu! Valeu, gente.